também. Então, vamos iniciando com você contando um pouco do seu trabalho como psicanalista e sou sexóloga em Brasília, quase um saia. Então, eu estou em Brasília já tem uns 10 anos. E eu comecei trabalhando como psicólogo, até antes da sexologia e da psicanálise. E no meu trabalho, enquanto atendimento psicológico ali no consultório, a questão da sexualidade, ela sempre veio, ela sempre esteve presente, porque a sexualidade sempre está presente na vida de todos nós. Todo mundo. E então a questão sexual do paciente sempre vinha. E eu já tinha interesse na questão da sexualidade, no tema sexualidade, desde a formação, há mais de 20 anos. E aí, desde a formação em psicologia. E aí, então, eu me interessei em fazer, fiz um curso de formação em sexologia e continuei trabalhando com isso no consultório. E fica muito claro, assim, a partir do momento que eu pude agregar esse conhecimento a mais, eu vi o quanto fez diferença para mim. Mas aí a psicanálise era um namoro antigo que eu tinha com a psicanálise. Eu assim, trabalhava numa abordagem psicanalítica, mas não era psicanalista de formação. E aí, depois de um tempo, eu resolvi fazer a formação em psicanálise, e aí eu entrei na Sociedade Psicanalítica de Brasília, fiz a formação, e aí, quer dizer, a formação em psicanálise ela nunca termina, né? A gente está sempre se fazendo Estudando, né? psicanalista sempre, né? Então é isso. E aí depois, já com a psicanálise, até durante a formação de psicanálise, aí eu passei a trabalhar com grupos de homens e grupos de mulheres, aí onde Legal. o foco de sexualidade estava bem presente nas discussões, nos trabalhos em grupo. Então, quer dizer, tanto a sexologia quanto a psicanálise, elas são hoje o meu instrumento de trabalho, tanto pelo meu embasamento teórico quanto técnico. Então, é isso. Acho que Então nem tá. é necessário ir muito longe nessa questão. Não, para fazer um resuminho, o pessoal te conhecer, né? Porque vai que os que não tiveram coragem de mandar pergunta resolvam mandar agora, assim. Então, vamos Então, começar, então, como a gente está nessa pandemia, nessa quarentena, nessa questão da Covid-19, que de fato ninguém conhece direito, já vou perguntando, como fica a vida sexual durante a pandemia? Então, talvez a gente possa até esperar, então vem aí uma resposta muito diferente quando se fala em vida sexual durante a pandemia. E talvez a gente não tenha essa resposta tão diferente para dar. Por quê? A pandemia, ela traz para todas as pessoas uma situação de tensão, uma situação de ansiedade. E aí a questão é como as pessoas lidam com a ansiedade no seu dia a dia, na sua vida. Né? Ou seja, como é que as pessoas lidam com as situações de crise? É desta forma, da mesma forma com que ela lida com as situações de crise, da mesma forma como ela lida com a alimentação. Né? Se uma pessoa, quando está ansiosa, tende a comer mais, agora na pandemia ela está comendo mais. Se em situações ansiógenas a pessoa tende a comer menos, agora ela está comendo menos. E por quê? Sexo, a sexualidade, ela faz parte das nossas necessidades fisiológicas. Então, todas as nossas necessidades fisiológicas, elas ficam mexidas, elas ficam alteradas nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento de ansiedade. E aí, nesse caso, como manter a saúde emocional durante o isolamento? Que no caso, assim, tá todo mundo meio surtado. A gente tá falando agora da questão sexual, porque assim, eu peguei o ponto de... Eu conversei com vários profissionais de cada ponto, com epidemiologista, com psicólogo e tal. Tô falando com você porque tem pessoas nessa questão que tá sofrendo muito. E aí, nesse caso, Então, como manter a saúde emocional durante o isolamento? Essa é uma pergunta bastante complexa. Né? Mas, assim, eu não tenho como não dizer que um meio de manter a saúde emocional é fazer análise, fazer psicoterapia. Né? Por que é complexo? Por que talvez é até difícil a gente
pensar em dizer como manter a saúde emocional. Porque cada um de nós tem o nosso jeito de lidar com uma situação de ansiedade. E aí, por que a importância de fazer análise? Por que a importância de fazer uma psicoterapia? Para que a gente possa se conhecer melhor. Que a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente sabe mais sobre a gente sabe melhor como lidar com as nossas emoções num momento como esse. Porque, assim, o que nessa pandemia, o que tem diferente de outras situações de crise? Todos nós passamos por situações de crise constantemente. Mas hoje o fato é que você olha para a pessoa e fala assim, você está em crise? Eu também estou em crise, eu também estou em crise. Então tá, vamos sentar aqui e vamos ver. Não vamos sentar aqui para ver como é que a gente resolve. Quer dizer, vamos ver como é que a gente resolve. Eu tenho que saber que isso é uma crise para você, eu tenho que saber que é uma crise para mim, e aí é diferente dos outros momentos, quando eu estou em crise, você não está, então você me apoia. Esse apoio agora ele tem que ser mútuo. Né? Ele tem que fazer sentido, algum sentido para todo mundo, não só para, no caso, uma pessoa que está na sua crise particular. Entendi. Tem uma pergunta aqui da Denise, que é que aumentou o número de divórcios durante a pandemia. Será devido ao tédio na relação? Pergunta dela. Teve algum corte aqui, mas eu acho que eu entendi. Você quer que eu repita? A pessoa tá perguntando. Ela leu que aumentou o número de divórcios durante a pandemia. Será que é devido ao tédio na relação? Então, eu penso que nesse caso a gente não pode jogar a responsabilidade para a pandemia. Se a pessoa se divorciou durante a pandemia, esse divórcio já estava sendo construído, né? Ou essa relação estava sendo desconstruída já há algum tempo. Tem gente que vai casar durante a pandemia. Né? Tem gente que vai morar junto durante a pandemia. Eu já fiquei sabendo de um monte aí. Eu também estou sabendo. Mas tem gente que vai separar durante a pandemia. Por quê? Essa proximidade, se o casal está construindo um processo de namoramento, de aproximação, essa proximidade pode juntar esse casal. Agora, se o casal já tem atritos ali, eu tenho atritos, tem problemas, tal, mas eu saio para trabalhar, ela sai para trabalhar, e aí passa um dia distante, quando chega em casa, estão tão cansados, vão os dois dormir, cada um por um lado, e aí o casamento vai indo. Mas quando tem que os dois ficarem juntos, acordei, você está aqui na cama, eu saio da cama, eu vou para o banheiro, quando eu saio do banheiro, você está na sala, você está trabalhando, eu vou trabalhar, nós temos um intervalinho aqui, não, a gente não vai trocar um beijinho nesse intervalinho, porque já... Né? Então, assim, deixou um copo fora do lugar, pronto, esse copo é motivo de uma crise, um mal-estar. Toalha molhada. Você me odeia. Né? Tá vendo como você me odeia? Só porque há 2 anos atrás eu pedi para você não deixar o copo nesse lugar, hoje você está deixando para me implicar. Então, essas coisas podem se levar para um divórcio. Eu concordo com você. Ainda em cima da pandemia, você acha... eu acho que deu... Você acha que a ansiedade causada pela pandemia vai ter impacto na vida sexual das pessoas? Eu acho que isso durante e depois também, né? Teve alguns congelamentos na sua fala. Tá. Você acha que a ansiedade causada pela pandemia vai ter impacto na vida sexual das pessoas? Sim. Pode ser que tenha, pode ser que não. Isso é muito variável. Pensando no cenário de ter impacto na vida sexual das pessoas, quando você fala você está jogando lá para frente, mas talvez já esteja tendo impacto hoje. Né? Talvez hoje as pessoas já estejam mexendo na sua vida sexual, mas por que isso pode mexer com a vida sexual? Porque a gente está falando de uma situação de tensão, a gente está falando de uma situação de ansiedade.
Aham, Então, é. sempre que a gente está vivendo situações ansiógenas, isso pode ter impacto na vida sexual. Por exemplo, tem pessoas que, quando passa por uma crise financeira, perde a libido. Tem gente que numa crise financeira desenvolve uma compulsão sexual. Da mesma forma que tem gente que quando está numa crise financeira solta o intestino. Tem gente que quando está numa crise financeira aprende. Então, depende do funcionamento de cada uma das pessoas. Uhum. E aí, essa é uma questão. Isso é uma questão muito particular, muito à pessoa, como vai impactar na vida de cada um. Agora, se a gente for pensar na vida de casais, como é que vai impactar na vida de um Verdade. casal? Aí são duas pessoas, São aí duas pessoas. com as suas dificuldades, são duas pessoas que se encontram, não, quando está em situação ansiógena, aumenta a libido, opa, essas duas pessoas podem ter uma intensidade maior. Agora, se são duas pessoas que diminuem a libido numa situação de crise, então a tendência é impactar para a redução Do libido, do da libido desejo, da né? vida sexual. Eu vou entrar na questão aqui, na Holanda, que saiu algumas matérias, creio que você deve ter lido alguma coisa, que teve um decreto lá com regras onde a proximidade física, sexo e abraço é apenas com uma pessoa só. No caso, eles chamam de amigo. Isso, amigo sexual. Só que, só que assim, quem é casado tá lá com casadinho. Agora, se a pessoa que é solteiro quer ter relação com o outro fora, tem que ser um amigo, tem que ter toda uma estrutura, umas coisas assim, que se o amiguinho pular cerca, pode prejudicar o outro. E se ambos estiverem gripados, um dos dois, quer dizer, ambos não, um dos dois estiverem gripados, não podem ter relação sexual. O sexo tem que ser à distância. Eu acho que é um se tocando no outro, o outro assistindo. Deve ser isso, né? Enfim, você acha que esse tipo de decreto chegaria no Brasil e você acha que funcionaria? Então, sempre tem alguém querendo regular a vida sexual dos outros, né? Aham, Mas, considerando um momento pandemia, uma recomendação dessa vindo do governo, ela pode ter diferentes impactos, né? Quando o governo faz isso e sabe fazer isso, ele sabe conversar, ele sabe orientar, ele sabe dar os porquês, isso pode levar as pessoas a refletirem sobre as posturas que elas vão adotar, né? Agora, uhum, se isso vem de uma forma distorcida, se isso vem de uma forma fundamentalista, agora, no carnaval, tem uma ministra brasileira que estava querendo regular a vida sexual dos outros, né? Do tipo, o melhor método é a abstinência. Nós não estamos mais nesse momento. Só que ela estava falando no momento antes de pandemia. Era uma outra lógica, né? Porque, então, com o que a gente tem que estar preocupado? Com qual proximidade a gente tem que estar preocupado? É muito mais com a proximidade pessoa a pessoa do que a proximidade sexual das pessoas, né? Porque nós não estamos mais lidando com uma doença sexualmente transmissível. Já faz muito tempo, desde os anos 80, no começo dos anos 80, que a gente tem aí um fantasma que é o o HIV. HIV. Né? No começo era AIDS, matava. Né? Hoje, no mundo, poucas pessoas morrem por AIDS. Né? Sim, Mas, então, qual que é a questão agora? A questão é que a proximidade das pessoas já é perigosa. Então, não sim. é só Você a pega no questão da fluido, né? No proximidade. beijo. Então, assim, é difícil a gente dizer que no Brasil ia pegar isso. Até porque o Brasil, Eu acho que todo mundo, hoje, né? não sei, viu? Que Brasil que a gente tem, né? Em termos Aham, de pandemia, a gente tem diversos Brasis aí, né? A gente tem diversas lógicas. Se a gente for falar para um governador específico, ele pode falar assim, sim, vamos fazer aqui no nosso estado essa orientação da Holanda. Se for sim. falar com outro, fala, não, não pode. Se for falar com outro, realmente, está vendo? Isso aí
é Deus mandando as pessoas pararem de transar, né? Então... Não, então, justamente, eu perguntei porque como foi um decreto realmente da Holanda, com cientistas e pessoais do corpo da saúde, justamente por eles ainda não compreendeu esse vírus novo, que pega apenas conversando, já pega. Quando você beijar e, né, enfim. Então, aí eu falei, cara, eu vou perguntar, porque será que se vier para cá pro Brasil, pega? O decreto, né? Não estou falando o vírus, que a gente sabe que pega, né? Então, o negócio... Então, vamos lá. Com a situação... Pode falar. Outra questão que a gente pode considerar relacionada a isso é que tem pessoas que, depois da pandemia, elas zeraram suas atividades sexuais. Ainda que tivesse ali os contatinhos, elas zeraram as atividades sexuais. Tem pessoas que não mudaram nada no seu ritmo sexual. Mudou-se um outro contatinho, parou de vir para o encontro. E tem pessoas que intensificou a sua vida sexual. Isso tem a ver com o quê? Muito com como era a pessoa antes. Por quê? Tem pessoas que, antes da pandemia, já fazia 3 meses que não tinha relações sexuais com ninguém. Essa pessoa, ela, possivelmente, para ela não é grande dificuldade, para ela não é um grande esforço zerar. E tem pessoas que já eram temerosas de contaminações e tudo mais, então, no momento pandemia, ela vai querer distanciar pessoas de qualquer contato, e, sobretudo, sexual. Só que você também fala, você cita esse aspecto de o contato, manter a atividade sexual somente, eu estou entendendo que é virtual, né? Que os parceiros fiquem distanciados virtualmente. Tem gente que gosta disso. Que curte, né? Tem gente que curte, tem gente que entra em aplicativo, começa a bater um papo, e aí começa a pedir, manda nudes, tal. E aí vai se satisfazendo com aquela troca de nudes. Agora então, né? Então, e aí tem gente que não gosta de troca de nudes. E isso é o que vai... Eu penso sempre na lógica da intensificação. Tem a Beth... Pode falar. Quando você terminar, eu falo aqui. Eu penso sempre na lógica da intensificação. A intensificação vai acontecer. Quem tinha uma vida sexual reduzida, em termos de atividade reduzida, vai reduzir. Quem tinha uma intensa pode até intensificar mais ainda. Então, um decreto desse no Brasil... Meu Deus. A Beth aqui colocou assim, acredito que a pandemia nos trouxe uma reflexão da vida. Somos felizes? Somos realizados? A vida é breve? Vale a pena viver em uma relação desgastada? E muitas indagações sem resposta. Concordo. Dentro do que ela falou, eu já entro aqui em outra pergunta relacionada à Covid-19. Com toda essa situação da Covid e quarentena, você acredita que a prática da paquera e a conquista volta ao método como antigamente, que era na época dos nossos avós, que onde para chegar perto da menina levava um tempo para pegar a mão dela, para ter relação sexual só depois de casado, e olhe lá, não falo hoje seria casado, mas hoje a pessoa chegaria, faz o exame, deu negativo, vamos. Você acha que vai voltar esse método antigo da paquera, dos caras tentarem paquerar, as minas tentarem paquerar, enfim. Não, porque, vamos ser sinceros, né? Hoje em dia o cara já quer sexo, pronto, tá. Tanto que tá cheio de amigo colorido aí, mas relacionamento sério, aquela conquista, aquela paquera, a gente vê que morreu um pouco. Agora o povo vai ter que meio que suar e se virar nos 30 para fazer isso em rede social. O que você acha? Então, assim, isso já está acontecendo. Sabe como que está acontecendo? O cara manda mensagem ali para a contatinha e diz para ela, e aí, como é que você está? Você está bem? Está ficando só em casa? Aí se ela diz, sim, eu tô em isolamento total. Ah, então bora se ver. Ou seja, ele não está pedindo um exame, mas ele está fazendo um exame da vida dela antes. Ele está olhando para essa... Está cumprindo a quarentena?
Tá cumprindo a quarentena? Exato, tá cumprindo. Se ela diz que tá, Tá ótimo. ok, né? Agora se ela fala assim, sim, eu tô cumprindo a quarentena, só fiquei com 6 até hoje. Aí ele vai repensar, né, se ele vai chamar para o encontro. Mas, assim, uma brincadeira essa parte, assim, é muito difícil as pessoas voltarem em momentos anteriores, voltarem a ter comportamentos antigos. Uhum. O que nós temos hoje, já há alguns dias, né? Nós temos hoje muito implantado, é a pessoa passar imagens diferentes em diferentes contextos. Tá? Para algumas pessoas, uma determinada pessoa vai se apresentar de um jeito, para outros ela se apresenta de outro. Isso é muito comum. Ah, mas nossa, que falsidade. Não, as pessoas são assim. E agora você acha que Então, mais do que nunca? possivelmente, se uma pessoa quer se aproximar da outra, ela já sabe que ela vai ter que apresentar uma postura de isolamento, uma história de isolamento. Uhum. Mas agora interessante a pergunta do exame, né? Será que as pessoas agora vão começar a pedir o exame? Será que elas vão começar a apresentar o exame? As pessoas pedem exame de HIV, sífilis, HPV. Não se pede esses exames antes do contato. Então, não acredito que a pandemia vá fazer isso acontecer. Quando a Beth fala que, sim, esse é um momento onde deve se repensar, a gente precisa pensar as relações, sim, é um momento que a gente tem a oportunidade de pensar as relações. É a oportunidade que a gente tem para ver essa pessoa que está mais perto, né? Pensando numa lógica de casais, como ela coloca aqui, né? Os casais que estão mais próximos, eles têm aí a oportunidade de falar assim, tá, eu dou conta de conviver com essa pessoa, eu quero continuar convivendo com essa pessoa. Então, todos esses pontos entram em questionamento. Uhum. Mas, voltando até naquela questão anterior, se o casal, se a relação for para uma deterioração, ela já estava nesse caminho. Ela já tinha um pouco desse destino. Eu, assim, tem uma pergunta aqui, mas acho que você já até respondeu lá em cima, que é assim, se você quiser falar em relação aos solteiros, mas você já, só para o pessoal lembrar também, que segundo estudos, durante a quarentena, houve um aumento de desejo sexual para os solteiros e para os casados uma baixa por conta da ansiedade. Pode dizer um pouco sobre isso? Você falou justamente isso, que é mais ou menos, você fez até a comparação da comida, né? Da ansiedade, que cada Sim. pessoa tem uma ansiedade. Os solteiros, justamente, porque vivia saindo, tinha parceiro o tempo todo. E, enfim. E aí agora, parceiro nenhum. E assim, o solteiro, ele tinha mais parceiros, ele tinha mais amigos, ele tinha um repertório de vida, um repertório de oportunidades muito maior. Então, sexo era uma das atividades. Mas se sexo era algo muito importante, então essa libido pode ficar mais exacerbada. Né? Já nos casais é essa lógica, né? Estou mais perto. E aí, tá dando tempo de sentir saudade? Talvez não acontece isso. Né? Tá, tem até um comentário aqui da Tati. Beijo, Tati. Com a lógica de se relacionar com menos pessoas, quem sabe solteiros de carreira não mudem de ideia. Enfim, vamos lá nas perguntas aqui mais aqui. Segundas, isso aqui acho que você também já deve ter lido, saiu algumas matérias. Mas vamos comentar um pouquinho o que a Tati falou aí? Vamos. Vamos conversar um pouquinho sobre o que ela falou? Quando ela diz, quem sabe solteiros profissionais, não solteiros de carreira... Não, com a lógica de se relacionar com menos pessoas, quem sabe solteiros de carreira não mudem de ideia. Não sei. Solteiro de carreira, ele é solteiro de carreira porque ele já tem uma história, ele já viveu uma relação, já viveu duas, ele está feliz solteiro. Tem pessoas que estão felizes
solteiras, tem pessoas que estão solteiras e não estão felizes, estão buscando uma outra relação. Mas buscar uma relação é uma questão bastante complexa, porque tem uma pessoa que está buscando uma relação e ela tem 6 ali buscando ela. Mas não, ela não quer ninguém que busca ela. E aí entram em particularidades muito até desconhecidas da própria pessoa. Para aí, se esses 6 aqui me querem, então eles não devem ser valiosos. Eu quero aquele que não me quer. Porque se ele não me quer, então ele deve ser muito interessante. Se esse aqui me quer, então ele... É aquela teoria da conquista e do gostar do difícil, né? Mas só que essa teoria, eu sempre percebo, noto, que ela vai esbarrar numa baixa autoestima da pessoa. Porque se eu não consigo gostar de quem gosta de mim, talvez eu não consiga gostar porque eu não gosto de mim. Eu me desvalorizo tanto que quando alguém me valoriza, eu não consigo entender porque ela valoriza. Se nem eu valorizo. E aí eu fico buscando conquistar os outros lá da frente para ver se eu posso agregar mais valor a mim. Né? E aí, então, essa questão dos solteiros convictos, solteiros eternos, né? Eles talvez continuem sendo solteiros eternos. Eu conheço uns que vai morrer assim, viu? Sim, vão morrer assim. E são felizes assim, né? Fazer o quê? O Ricardo tá falando aqui. Oi, Ricardo. Oi, Richard. Eu vejo uma grande oportunidade de repensarmos as relações e a maneira como nos relacionamos. Aposto voltaremos a ser bastante seletivos nas escolhas. Reais ou virtuais, mais qualidade e menos quantidade. Você acha? O que você acha? Mas quem falou que quantidade é ruim, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Os solteiros convictos gostam. Os solteiros convictos gostam. Né? Cada um de nós deveria se conhecer o suficiente para saber o que é melhor para si. Se eu me conheço, se eu estou razoavelmente satisfeito comigo e eu quero quantidade, e se eu dou conta de viver quantidade, ok, eu tenho esse direito. Agora, se quantidade não me satisfaz, se quantidade para mim é pouco, se depois de, numa noite, transar com 3, ainda estou insatisfeito, e aí eu chego numa sensação, de vazio, num entendimento, né? De que não. De vazio, aí então eu tenho que repensar isso. Né? Mas essa a questão. A gente precisa se conhecer mesmo para saber se a gente quer quantidade, se a gente quer exclusividade, se a gente quer uma pessoa, se a gente quer 2. Né? E se tem 2 querendo a gente. A Veridiana está perguntando aqui como conter a vontade sexual na quarentena de forma saudável. Estou engordando aqui. Beijos. Mandou beijo para você. Gente, conter... Amiga, eu te entendo, tá? Fala, e aí? Gente, eu não estou engordando, mas eu entendo. Essa pergunta é muito cretina. Porque contenção e saúde, como é que junta um troço desse? Sendo que lá, com Freud, ele começa a entender, começa a enxergar as neuroses como uma das causas da neurose era justamente essa contenção. Né? E aí, no estudo todo que vem da psicanálise, vem mostrando que, sim, a contenção pela contenção, a contenção sem outras válvulas de escape, elas, sim, vão neurotizar, elas vão adoecer, elas vão trazer problemas. Ok, nós precisamos considerar que não dá para viver no princípio do prazer. Não dá para viver só transando toda vez que quer. Em algumas vezes, ou muitas vezes, a gente vai ter que dizer, eu queria, mas não dá, né? Da mesma forma... A não ser que a pessoa tenha aquela doença, né? Uma compulsão, né? Mas aí mesmo com o compulsivo, ele tem a possibilidade
de depois de um tempo de análise, começar a colocar outros repertórios na vida. E falando em compulsão, é a mesma coisa. Não dá para mim abrir a geladeira toda vez que eu sentir vontade. Entendi. Eu preciso pensar em outros repertórios. Né? E assim, por que eu falo que a questão é difícil? Porque assim, a gente está isolado, a gente está dentro, está sendo privado de muitas questões, né? Não só da vida sexual, e aí tem uma geladeira disponível dentro de casa. Né? Então, Ai, que cadê o horror. repertório? Né? Cadê o A Leila, repertório? dentro disso, a Leila já está até aqui. Qual é a dica para os solteiros? Olha, Penso. a gente sabe que o momento é difícil, a gente consegue brincar muito com esse momento, mas assim, a dica para os solteiros é, na medida do possível, segure as pontas, tá? E segure nas pontas dos dedos também, né? Criatividade é importante, mas cada pessoa também já se conhece suficientemente para saber meios de se satisfazer, meios de buscar um certo alívio, porque também a gente não fica tenso sexualmente o tempo todo. Né? A gente tem um cardápio gigante da Netflix para zerar, a É gente verdade. tem vários livros para ler. Livro ajuda, livro é ótimo, né? A gente tem vários vídeos para assistir. Então, a gente tem diversidade também. E também tem Eu, os vídeos estimulantes que podem, sim, dar aí uma pimentadinha na vida sexual individual, né? eu vou correr aqui com as perguntas, porque senão eu não vou conseguir perguntar o que me mandaram aqui, que foi muita coisa. Tá aqui, sabemos. Bom dia, a pessoa mandou mais cedo. Pergunta para o sexólogo. Sabemos que com vários casais acontece de ter relação sexual na primeira noite de encontro e acabarem se interessando por um relacionamento. Mas na maioria das vezes o que acontece é as pessoas chegarem nos finalmente e não darem continuidade naquele processo de se conhecer. É verdade que quando os homens têm sexo fácil, eles perdem interesse pela conquista? Essa é uma lenda antiga que a gente traz. Esse é um recadinho, é um conselho não é da vovó, é da bisavó, né? Mas os tempos mudaram, né? Talvez a mulher, se ela tiver sexo fácil, ela também pode perder o interesse, né? Mas o que pode acontecer? Pode haver um encontro sexual entre essa dupla que seja tão satisfatória que a dupla resolve encontrar de novo, e aí daí surgiu uma relação. Eu acho bastante complicado falar de forma geral que as pessoas perdem o interesse depois se tem o sexo fácil, se tem o sexo na primeira noite, porque tem muita gente que continua vivendo sob esse preconceito. Transei rápido, então eu não me interesso. Mulher fácil, eu não Ainda gosto. existe o machismo tanto dentro do homem quanto da mulher, isso é fato. Sim, Mesmo o liberal que o então. homem seja, a gente vê muito isso, assim. E aí, se você me perguntar do machismo no Brasil atualmente, nos tempos atuais, nossa, né? Tá quase na moda ser machista. Pois Né? é. E Mas agora a sim, gente o feminismo continua vivo, né? Isso, felizmente, né? Mas o machismo tá na moda também. Mas assim, essa questão então que ela perguntou, na sua opinião, é uma coisa antiga, porém vai muito da cabeça da pessoa com quem ela estiver se envolvendo. Ou saindo, né? Agora, se ela precisa mudar de comportamento, se ela precisa deixar de ser quem ela é, se ela precisa abrir mão do desejo que ela sentiu naquele momento, porque ela quer conquistar essa pessoa, então ela já começa criando estratégias. Será que as estratégias, os jogos, eles vão funcionar? Até quando vai durar esse jogo? Né? Então, Entendi. cada pessoa seja ela mesma
E se o outro é do tipo preconceituoso, que vai ter preconceito com uma mulher porque ela transou na primeira noite, então será que esse homem merece essa mulher? Né? Pois é, Então, vale a pena sofrer, será né? que essa pessoa merece a outra, né? Eu tenho uma historinha aqui que a pessoa, ela me mandou, ela pediu, não diz que sou eu, ok. A história é a seguinte, ela fez um resuminho aqui, vou ler rápido aqui. Olá, Michele Segismar. Em primeiro lugar, quero parabenizar pelas lives, depois queria que o psicanalista deixasse contato para procurar o tratamento. Antes da minha pergunta, eu vou resumir minha história em questão. Tenho 34 anos, já tive relacionamentos longos e já morei com uma pessoa. Atualmente estou solteira, mas há 2 anos saio com o meu melhor amigo, que é gay. Aí ela botou entre aspas e botou assim, depois explico porque coloquei as aspas. Ando muito confusa com tudo isso que vem acontecendo relacionado à pandemia no mundo. Tenho analisado bastante o comportamento dos homens em relação a tudo isso. Pois uns procuram como se fosse fazer sexo pela última vez na vida e outros procuram por questão de muita carência, dando sinais de que querem algo a mais. A pergunta é o seguinte, com tudo isso, mantenho sempre contato com esse meu amigo gay, fazemos vídeos juntos, daquele jeito, tiramos fotos, ligamos um para o outro e às vezes ele vem na porta de casa para nos vermos, sem nos tocar. O desejo é muito grande entre nós dois e percebi que estou completamente apaixonada por ele. Na verdade, sempre fui e ele já se declarou uma vez para mim. Só que diz estar confuso e que os amigos o tirem, por preconceito, por estar saindo com uma mulher. Ficamos tem 2 anos e ninguém sabe. Ele sempre arruma namorados, mas não deixa de me procurar. O que eu faço em relação a isso? Queria que ele me assumisse e tentasse algo novo em sua vida, sem medo de retaliação dos amigos. Devo me afastar ou colocá-lo na parede? Não sei mais o que fazer, pois com ele faria exame da Covid-19 e pediria para ele fazer e dando os 2 negativos, dividiria na hora o apartamento com ele. Risos. Outra coisa, coloquei a palavra gay em aspas, pois creio que ele talvez seja bi e não tenha se descoberto assim, ou não se aceita por influência dos amigos. Ele tem atualmente 35 anos e não possui redes sociais. Eita! Fala. Eita! Seguinte, ela fala que vai fazer uma pergunta, ela faz várias. Mas a questão tá bom o caminho que você está andando? Continua nele. Né? Onde você vai chegar, não dá para saber. Mas você quer continuar indo? Então, continua indo. Essa é a questão. O que não dá é para esperar, eu gostaria que ele se resolvesse. Aí já é com ele. Né? Parece, né, observando somente o que ela nos coloca aqui, parece que ele está deixando bem claro. Ele nem faz questão de dar rótulos, né? Para ele, eu sou bi, não sou gay. Para ele está tranquilo do jeito que está. Está tranquilo para ela do jeito que está? O que ele está oferecendo é suficiente? Se é suficiente, ok. Mas o inferno é a expectativa de todos nós. Quando a gente constrói expectativas, a gente sim abriu uma porta para frustração. Se ela consegue viver isso olhando, é o que tem para hoje e é o que eu quero hoje, ok. Agora, se a esperança é transformar isso numa relação, pode não acontecer. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. 2 anos, né? Nossa, que estão se pegando. Talvez Nossa Senhora! Minha amiga, pra mim isso já é um casamento, tá? Ele não tá te assumendo. Botando lenha. Já é quase que eu estava, né? Escute ele, é melhor. O outro colocou aqui assim: oi, estou adorando as lives, o máximo com a psicóloga e com o epidemiologista me tirou várias dúvidas. Doutor, ele botou aqui. Ou ele ou ela? Ou ele. Sou homem. Ai, meu Deus, agora que eu vi. Presta atenção. Sou homem e sempre me masturbei, mesmo namorando. Só que depois que iniciou a quarentena, veio me masturbando muito. Às vezes fico assustado. Você acha que isso seria por conta da ansiedade
por conta do vírus, devo procurar ajuda psicológica ou um psicanalista? O que pode me dizer sobre esse desejo que aumentou? Eita. Conforme tudo que a gente já vem falando, sim, o desejo dele pode ter aumentado por ansiedade, conta, né? desse momento de ansiedade. É. Pode ser isso. Mas se ele deve procurar ou não ajuda, é ele saber se isso está causando nele sofrimento ou não. Uhum. Uma pessoa pode se masturbar 6 vezes por dia e depois de cada uma delas sentir um relaxamento, uma felicidade, uma alegria. Uhum. E vai fazer o que tem que fazer, ou então já começa uma segunda masturbação e termina com um relaxamento, felicidade, alegria, ou não acontece nada. Agora, se depois de uma masturbação vem um mal-estar, um sentimento de culpa, um desconforto, um achar que eu não deveria estar fazendo isso, então sim, talvez ele esteja em sofrimento. Procurar ajuda. E quando a gente está em sofrimento, sim, a gente procura ajuda. Entendi. O Psicologia e Relacionamento botou aqui. O adultério é entendido por alguns como válvula de escape para relacionamentos desgastados. Como pessoas que utilizam este recurso e agora não podem, devem se comportar? São questões muito distintas aí, né? O adultério já tem um julgamento. Vamos tirar a palavra adultério e vamos pensar na lógica de transar com outras pessoas, ter relações sexuais com outras pessoas. Se isso está funcionando como válvula de escape e a pessoa, mesmo assim, continua bem na relação, ok. Aí é com ela. Se ela não está se sentindo culpada, se no contrato dela, com essa outra pessoa, isso não é algo muito grave, né? Então, ok para ela. Agora, se ela acha que não tem mais condições de ter uma vida saudável com essa outra pessoa, que a relação está tão desgastada, então sim, ela tem a possibilidade de se separar e de buscar outra pessoa, e aí por diante. Agora, se essa pessoa, agora, nesse momento, não consegue nem ficar com outras pessoas, porque tem que ficar no isolamento, porque não dá nem para dizer, olha, eu estou saindo para o trabalho, porque não tem, tá no trabalho remoto, não está indo para o trabalho, está dispensado, está de licença, alguma coisa, então essa pessoa ou se resolve com o parceiro, com a parceira que tem em casa, ou então separa, né? Pode, tem uma pergunta, separa, ou então procura análise. Né? Ajuda, né? E aí não tem nenhuma garantia de que procura da análise vai salvar esse casamento. Talvez consiga só separar um pouco melhor, sem um ir para o cemitério. Talvez depois que você fizer, você vai ter certeza. Experiência. Eu tenho uma perguntinha aqui que é bem séria, achei bem interessante, foi uma das primeiras que eu recebi hoje de manhã, que é assim, olha, a pessoa fez um nome lá, entrou porque não queria, enfim, que soubesse quem era. Eu tenho uma doença crônica, sempre tive muito cuidado com as minhas parceiras no ato sexual. Agora estou paranoico por conta deste vírus, pois tenho medo de pegar e me afetar, pois entro no grupo de risco. Tenho muita vontade de me relacionar com a mulher na questão sexual, mas não posso, pois tenho medo por conta do risco. Como posso lidar da melhor forma psicologicamente com essa questão? Pois estou para surtar de desejos e não me trato com psicólogos. Me dê dicas. Tem uma doença crônica. Se ele se contaminar, ele pode morrer. A princípio a gente fala, então tá, se segura aí, né? Espera. Né? Mas ele também sabe o quanto para ele isso está difícil. Né? Ele sabe o quanto para ele é complicado se segurar. Né? E aí ele fala que não se trata,
né? Será que não seria o caso, né, de olhar e se conhecer, e se tratar, e buscar uma ajuda profissional para que ele possa lidar melhor com essa angústia, com essa ansiedade? Verdade. Tá aí a dica para quem mandou, viu? Procure ajuda. Eu não saiu algumas matérias que, segundo aquela sexóloga mais famosa dos Estados Unidos, aquela Ruth, eu não vou pronunciar porque meu inglês é péssimo, yo hablo espanhol, perdão. E ela, segundo ela, consumir pornografia demais na quarentena pode ter efeitos colaterais. Para ela, momentos de estresse combinado com mais tempo nas mãos para, digamos, surfar na internet adulta, podem acabar resultando em um interesse maior pela fantasia do que pela realidade para aqueles que sucumbem a isso. E quando as coisas voltarem ao normal, pode ser bem custoso se livrar desse efeito colateral da pornografia. Qual a sua opinião em relação a isso? Eita! Então, eu tenho muito respeito pelos 91 anos de idade dela, né? Eu valorizo o fato de que ela praticamente revolucionou os Estados Unidos. Ela é uma alemã, ela foi para os Estados Unidos, revolucionou os Estados Unidos. Com isso, ela já teve programas de TV, livros escritos, vários, mas eu vou ter que discordar um pouquinho dela. Porque, assim, se a gente pensar que o fato da pessoa recorrer muito à pornografia hoje, durante um período de tempo, vai fazer com que a pessoa não queira mais contato presencial, pessoal, a gente está reduzindo muito a pessoa a um organismo mais primitivo, tal qual um rato, que eu treino, aí depois eu vou fazer com que ele adote só aquela postura. E mesmo o rato, né? Se eu treinar ele numa direção, ele vai ficar treinado naquela direção. Mas depois, se eu mudar o ambiente, mudar o contexto, esse rato volta nas questões dele. Mas aí nós estamos falando de humanos. Humanos também são mamíferos. Os mamíferos, eles têm essa necessidade de contato, de modo geral. Se a gente olhar, todos os animais não humanos, eles também têm a necessidade do contato. Mas para nós, humanos, o contato, ele é necessário, ele é importante. Existem diferentes formas das pessoas estabelecerem contato. Tem gente que gosta de um relacionamento, gosta de ficar abraçado, tem gente que gosta de ficar em contato com o outro o tempo todo. Tem gente que não gosta tanto. Tem gente que gosta, depois de uma relação sexual, de continuar abraçado um tempo. Tem gente que não. Então, assim, se a gente disser que a pessoa fazer bastante uso de pornografia, nem gosto do termo, de estimulações eróticas virtuais, mas se a gente disser que a pessoa vai se viciar nisso, e depois ela não vai querer mais contato com gente, eu acho estranho. As pessoas, sim, vão ficar mais ressabiadas com o contato com gente. As pessoas já estão ressabiadas com contato com gente. Né? Só que, assim, agora as pessoas estão ressabiadas com contato com gente de modo geral. Antes, se a pessoa estava indo na rua e via ali vindo uma pessoa negra, uma pessoa mal vestida, ela olhava assim, vai me assaltar. Né? Hoje, se a pessoa está indo na rua e vê uma pessoa branca, negra, japonesa, indígena, ela vai se afastar porque ela está com medo de Covid, não é de assalto. Então, assim, isso vai afastar pessoas. Então, é nesse sentido. O que acaba sendo revisto é essa forma de contato das pessoas. E não porque a pessoa escolheu se aliviar sexualmente por meio de uma masturbação. Dentro disso, eu já vou entrar em outra pergunta aqui, que eu estou olhando o tempo aqui. Aí pergunta ao sexólogo e psicanalista. Você acredita que depois que tudo isso passar, as pessoas verão o relacionamento de uma forma diferente? Passarão a dar valor em relação,
Serão menos exigentes? Nu. E aí? Tudo isso vai passar? Essa é uma questão. Né? Porque quando fala tudo isso não vai passar. Quando tudo voltar, não vai voltar. A gente não vai ter mais a mesma vida de antes, sabe? A gente, sim, nós estamos repensando, né? Sim, nós estamos revendo a nossa forma de se relacionar. Tudo isso está em movimento. Não dá para a gente saber ainda como é que vai ser lá na frente, né? Mas a gente sabe que tem um movimento. É verdade. Eu não sei quanto tempo vai demorar para cada uma das pessoas começarem a conseguir se aproximar do outro. A Sara está até comentando assim, nunca mais seremos os mesmos. Eu acredito assim, que vai haver mudança para alguns e para outros não. Entendeu? Eu até comentei isso com um amigo meu, tem pouco tempo, que é jornalista também. Eu acredito que aqueles que estavam atrás de mudanças vão realmente mudar. E, assim, é uma opinião minha particular, tá? E aqueles que têm um trejeito, um caráter, um estilo, vai continuar. Enfim, opinião. Aqui tem uma outra historiazinha bem pequenininha. Vai continuar negando, né? O negacionismo está posto aí, tem gente que vai continuar nele, né? Eu também acho. Tem uma outra que é assim. Olá, não quero que diga meu nome, não vou dizer o seu nome. Quero muito tirar uma dúvida com um profissional nesta área. Tive um relacionamento com uma pessoa que durou 5 meses. No início era só sexo. Excelente. Mas me apaixonei por ele. Ih, lascou. Porém, para ele era apenas curtição. Saía comigo e a cidade toda. Ô, gente, já vi esse filme antes, viu, amiga? Nos tornamos grandes amigos e meu primeiro sentimento meu sentimento por ele aumentou. Ele sempre soube do meu sentimento, porém sempre me tratou apenas como amiga. A quarentena chegou e o medo de pegar o vírus surgiu. Não ficamos mais e não nos falamos mais como antes. Porém, sinto muita falta dele. Não sei se é por conta da carência da quarentena. Você acha que devo... Gente, você tá virando já... Olha aí, vamos lá. Você acha que devo procurá-lo ou devo ficar na minha e esquecê-lo? Pois ele não me procurou mais como mulher. Eu não vou dar minha opinião, porque eu já sou daquelas. Vaza! Gente, é o tipo de opinião que a gente não dá. Porque assim... Como que a gente vai dizer para a pessoa não faça isso ou faça aquilo? Porque qualquer uma dos caminhos que a gente mostrar para a pessoa pode dar certo e pode dar errado. Se eu digo para a pessoa, vai por aqui, sim, pode dar certo, pode dar errado. Por quê? Porque eu não vou com ela, segurando na mão dela, no caminho todo. E ainda que eu fosse, poderia dar errado. Né? Então, assim, e ela não está sozinha nisso. Tem família, tem amigos. Sim, você tá falando além de ter o círculo de outras pessoas, tem ela e tem ele. Ela tem sim, ela tem todo o direito de procurá-lo. E ela pode procurá-lo sabendo que pode ouvir um sim e pode ouvir um não. E aí, não, tô falando que essa... Rapidinho, vou te cortar. Peço perdão, tá dizendo aqui. Acho que essa live deveria ir para um segundo round. A gente vai fazer uma segunda live depois, pode ter certeza. Continua, desculpa. Então, se ela procurar e ouvir um sim, esse sim é para aquele momento, porque mais para frente ele pode dizer outro não. Se ela procurar e ouvir um não, ela dá conta de lidar com esse não? Então, assim, a resposta para ela é sim, você procura se você aguentar o sim ou o não. Ou se você não aguenta o não, então... A rejeição, né? Sabe? E eu acho que as pessoas estão tão sensíveis nessa quarentena que talvez receber uma rejeição agora afetaria um pouco psicologicamente, não sei, né? Se eu tivesse essa situação, eu não ia procurar, não. Mas, enfim, é uma opinião minha. Porque eu acho que eu não... Enfim. Mas assim, vamos lá. O melhor mesmo era se conhecer antes de procurá-lo, né? Buscar se conhecer antes de procurar ele e qualquer outra pessoa, né? Eu tava vendo aqui, eu vi que umas pessoas perguntaram, eu vi lá em cima agora, tem gente que falou que em relação ao HIV, as pessoas não mudaram, aí tem gente que ainda continua fazendo sexo sem camisinha, sem proteção.
isso é verdade, fato. Então, assim, a Covid, sabe lá se as pessoas vão ter essa consciência também. E vejo que alguns não estão tendo. Gente, por favor, se você usa máscara e higienização, pelo amor de Deus, pensa no coleguinha do lado, próximo. E estão perguntando como é que faz ansiedade nessa questão de você ter um relacionamento que a pessoa mora fora. Eu acho que é até mais fácil quando você já tem um namorado que mora em outro estado, hoje, do que para quem vivia sempre junto, né? Eu acho que é muito, não sei, é uma opinião. Eu tenho um paciente que a namorada dele mora na Itália. E então, assim, ela entrou em isolamento muito mais cedo. Eles viajavam muito, eles se encontravam muito, eles viajavam muito juntos. E aí, assim, ele me falou assim: a minha vida não mudou nada, porque eu já fazia alguns meses que eu estava sem encontrá-la. E assim, o que muda é que eu sei agora que eu tenho que ficar um pouco mais de tempo sem encontrá-la. É uma opção dele, parece ser dela, né, até onde ele sabe, não ter relacionamento com outras pessoas durante esse tempo. Então, a vida dele, por estar distante, não mudou muita coisa, porque quem mora em outra cidade, quem já tem, a única coisa que muda é que talvez não tenha aí uma previsão de encontro. Né? Uhum. Se não conseguir criar uma estratégia, se não dá para ir de carro, se a pessoa não tem como vir, então talvez esteja mais difícil. Então vamos encerrar aqui, gente, antes que caia, a gente vai ter um segundo vídeo. Para encerrar, qual o conselho que você dá para as pessoas ansiosinhas aí em relação à vida sexual na quarentena, para os solteiros, para os casados? Fala rapidinho antes que caia. Olha, e beijo, gente, obrigado por ter entrado. Pode falar. Não, acho que nós acabamos dando muitos conselhos durante, né? Mas é isso. Dá para se conter? Dá para segurar? Né? Então, se segura, se contenha. Essa é a questão. Se não dá para se conter, se isso está causando um sofrimento psíquico muito maior, então, assim, vai se cuidar, vai fazer outras coisas, vai criar estratégias de continuar sendo feliz, né? Não dá para centrar na sexualidade o grande problema da vida, né? Beijo, eu vou desligar, senão vai cair. Agradeço, foi ótimo. Eu vou marcar uma segunda live com você. Beijo. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau. Gente, tá encerrando. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo.